Olá, estamos ao vivo hoje com mais um programa Perfil Entrevista. Antes de falar da nossa convidada, quero pedir a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos programas. Hoje nós temos a honra de receber a professora Karine Saramago. Ela é formada em Letras pela UERJ, servidora pública concursada em Queimados. Karine é especialista em gestão escolar e educação inclusiva. Atuou como conselheira em órgãos de controle social e ocupou cargos na educação especial e na SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado. Também foi coordenadora administrativa e assessora técnica em Queimados entre os anos de 2013 e 2020. Palestrante, consultora e sindicalista. Foi coordenadora do CEP Queimados e atualmente segue militando pela educação pública enquanto aguarda decisão judicial sobre o seu caso. Já, logo depois da nossa vinheta. Pois é, pessoal, nós estamos aqui, a professora Karine. Professora, que satisfação. Você viu, quase que eu não consigo falar, o teu currículo é tão grande, é tanta coisa, são tantas atividades que eu quase não consegui, mas a gente poderia resumir, né? Te chamar de ativista. Sim. Não é verdade? Porque Sim. É um trabalho que você faz maravilhoso. Obrigada. Defesa em prol da categoria da educação de Queimados. Mas antes disso tudo, eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Nós estamos ao vivo aqui na câmera 1. Fica à vontade. Olá, gente. Eu sou a professora Karine Saramago. Eu trabalho no município de Queimados, mas eu já trabalhei em outras prefeituras, no governo do estado. Tenho um trabalho focado no sindicato, eu sou sindicalista, né? E na luta pela valorização do pessoal do magistério, pela adequação da educação, da estrutura da educação no município, melhorias, né, estruturais para o município. E a gente tem estado falando em alguns momentos, eu não posso esquecer também do controle social e da alimentação escolar. Essa é uma luta fundamental na minha vida. A minha trajetória pública começa na alimentação escolar e lá está até hoje. Então, sem alimentação adequada, sem alimentação escolar que supra a necessidade nutricional dos nossos alunos, os alunos não aprendem. Então, a gente foca muito na questão da alimentação escolar. Na minha opinião, assim, professor, eu acho que a gente não pode ser hipócrita, né? E achar que o aluno vai para a escola única e somente para estudar. Hoje, infelizmente, a realidade da Baixada Fluminense já vem de alguns anos. Sim. Né? Independente do gestor, da gestão, né? A maioria hoje, infelizmente, o estudo é um bônus. Muitos alunos vão para a escola para comer. E eu entendo essa sua preocupação em relação a isso. Então, na realidade, quando você fala de uma educação com alimentação, é um conjunto. E a gente tem estudos que comprovam que os nossos alunos, eles aprendem melhor e eles conseguem atingir a aprendizagem significativa quando eles estão alimentados. Imagine só, uma criança sem alimentação, com fome, como é que ela vai estudar? Então, assim, a gente precisa entender que existem algumas situações que a gente precisa tratar com prioridade. A alimentação escolar, ela é uma estrutura primordial para a aprendizagem, primordial para os nossos alunos, que é o foco de todo o nosso processo de educação. Não tem como separar isso. Não há como separar. E daí a gente tem a necessidade de fiscalizar e acompanhar se essa alimentação ela é de fato saudável e atende dos requisitos legais. Todos os municípios fazem um acordo que a gente chama um termo de anuência
com o governo federal e recebem recursos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. E esse programa, ele tem em si um conselho que acompanha toda a execução do programa. E nós, enquanto braço da sociedade civil, e aí eu estou falando não só professores ou pessoal da educação, mas o pai de aluno, a mãe de aluno, as pessoas que se interessam por educação, elas precisam estar sempre atentos ao conselho do seu município e levar as demandas para esse conselho. Então, a alimentação ela precisa ter características próprias. Existem alimentos restritos, existem alimentos proibidos, e aí essa gestão, essa tomada de conta, fiscalização, porque o conselho é deliberativo, assessorativo e fiscalizador, ele precisa ter o braço da sociedade civil. O conselho em si é o braço da sociedade civil. Pois é. Então, eu queria combinar contigo uma situação, porque o que acontece? Os nossos internautas estão começando a acessar muito agora a nossa página. Sim. Né? E aí começa uma demanda muito grande. Mas, e vocês estão percebendo, obviamente, que pelo conhecimento da nossa convidada e pelo conteúdo que nós vamos apresentar aqui na entrevista, vai ser uma entrevista muito dinâmica. Queria combinar uma coisa contigo, professora. Sim. As pessoas que fizerem as perguntas agora, para você responder no final, depois... Pode ser? Pode ser. Porque existem questionamentos, as pessoas vão querer perguntar, querem participar nessa questão de ser ao vivo, mas eu acho que tem um conteúdo muito grande e a nossa produção separou aqui um material de fotos e vídeos, denúncias que você fez a respeito da questão da educação, da alimentação. E eu prefiro falar contigo sobre isso. E depois, com todo respeito, se você concordar, óbvio, aí você responde o pessoal, as dúvidas que tiverem. Pode ser? Ótimo, combinado, então excelente. Tá bom, pessoal. Já fizemos esse acordo, então nós vamos falar diretamente sobre isso. Professora, o que eu venho fazendo? A gente vem acompanhando o trabalho seu, como é que não é, a tua forma de agir, mas a gente vem percebendo, infelizmente, que você é muito perseguida. O que está acontecendo agora? Olha, a perseguição, ela acontece quando a gente incomoda pessoas que se alimentam desse sistema. E aí acontece a perseguição. Hoje eu tenho uma situação que está judicializada, que é a minha questão das minhas matrículas, e eu tive uma demissão através de um PAD ilegal. Esse PAD foi contestado judicialmente, eu retornei para as minhas matrículas, são 2 matrículas, uma de professora e uma de orientadora em Queimados. Fiquei 1 ano e depois essa liminar que eu tinha, que me deixava no trabalho até ter um mérito na primeira instância, ela caiu. A nossa argumentação já não estava mais sendo aceita pelo desembargador relator do meu caso. E agora os advogados entraram com agravos em relação a esse novo julgamento, imbróglio. E aí a gente está aguardando agora o julgamento dos nossos embargo de declaração, para prosseguir, porque o nosso processo ainda está em primeira instância, está na fase de instrução ainda. E é uma luta muito grande, né? É uma luta, temos o apoio do sindicato, CEP Rio, né, o CEP Central, tem nos apoiado, e, claro, porque é uma perseguição política. Eu, na verdade, estava diretora de uma unidade escolar, uma das maiores unidades escolares ali do município de Queimados, Escola Municipal Professor Leopoldo Machado. É uma escola grande. Bem grande, e a gente se colocou de frente nessa luta, na época 2021, final de 2021, pelo abono Fundeb, vários municípios concedendo abono Fundeb. Eu fiz algumas contas e a gente viu que era possível ter um abono naquele ano para os professores, os profissionais da educação. Eu sempre trato assim, porque a educação não vive só de professor, mas temos vários cargos, várias funções que envolvem todo esse processo. Certo. E aí a gente fez essa requisição e entramos, né, para ajudar e integramos a luta. Enfim, a partir dali, antes já tinha sido aberto um PAD, porque eu tinha ido para o Conselho de Alimentação, e aí foi contestada a minha ida para o Conselho de Alimentação pela Prefeitura. E aí esse PAD tinha parado, fui ser diretora, e aí eu me coloco de novo na luta.
quando acontece a reportagem, né, no RJTV sobre as bananas verdes, aquela denúncia que eu faço ali, o processo começa a andar e aí começam a acontecer essas coisas, a demissão vem, depois da demissão eu fico afastada, entramos com o processo, retorno, vou para o CEP, então são várias situações que vão acontecendo dali para cá e tudo isso é uma forma de silenciar a voz que está ali para falar, que está ali para denunciar, que está ali para fazer uma defesa ideológica, uma defesa pública de algo importante. Mas nenhum desses artifícios tem nos parado, a gente continua na militância, né? Militância pela categoria da educação de Queimados, por uma educação melhor, pelos nossos alunos, né? Agora, acho que daqui a pouco a gente vai falar do piso nacional, que foi algo que foi prometido recentemente pelo prefeito de Queimados, e a gente continua aí nessa batalha. A tua luta é pela qualidade de vida, inclusive do trabalhador, né? Do trabalhador e dos nossos alunos, né? Porque se a gente tem trabalhadores... Tá tudo interligado, né? Se a gente tem trabalhadores que estejam, né, com uma estrutura favorável, com salários dignos, valorizados, a gente vai ter uma educação melhor. Então, uma coisa puxa a outra. E o aluno também vai querer estar dentro da escola. Então, a gente não adianta melhorar só a estrutura física. A gente precisa melhorar a estrutura física, precisa melhorar a alimentação, precisa valorizar os nossos profissionais. Tudo que aconteceu foi no período do governo Glauco Kaiser. Essas situações foram todas... Que foi reeleito agora. Foi reeleito para esse mandato. Sim. Tá? Então tá certo. Nós temos uma imagem aqui, eu gostaria de te mostrar, exatamente sobre essa denúncia da banana verde. Sim. Vamos assistir? Vamos. Os pais procuraram o RJ1 porque foram avisados. Os estudantes só vão ter 2 horas de aula, porque, segundo eles, não tem comida nas escolas. Amanhã foi de protesto aqui na Praça dos Eucaliptos, em Queimados. O ano letivo mal começou e a rede municipal só vai oferecer 2 horas de aula por dia em cada turno. A redução só não vale para as creches e para os alunos da educação de jovens e adultos. Segundo essas mães, a carga menor é pela falta de merenda adequada, um problema que não é de hoje. No dia 10 de fevereiro, a Prefeitura de Queimados publicou no Diário Oficial o pregão para a contratação de empresa fornecedora de alimentação para as escolas. Mas até agora, o município não bateu o martelo sobre a vencedora. Ele foi publicado no dia 10 de fevereiro no Diário Oficial do município. Ele teve início no dia 23 de fevereiro. Porém, a abertura do processo se deu no dia 24 de setembro de 2021. Isso quer dizer que eles abriram o processo muito depois do período e essa deve ser uma das razões da gente não ter hoje alimentação escolar nas escolas. E para piorar, sabe qual foi a merenda oferecida às crianças hoje? Bananas verdes. Então, ó, professora, uma coisa assim, não sei nem como é que eu te pergunto, mas eles não conseguem fazer dentro de um prazo? Não tem uma comissão de licitação? Sim, e ali a gente tinha um caso assim bem interessante, que o processo ele tinha sido aberto errado. É o que a gente escuta dizer. E esse processo novo foi aberto só em setembro. E aí, muito perto do início do ano letivo, realmente não daria tempo. Sim. Teria que ter tido uma organização, um planejamento de ter sido aberto anteriormente. Então, esse ano de 2021, o ano letivo, ele foi marcado por um ano em que a secretária de Educação, na época, ela forneceu apenas biscoitinhos, suquinhos, achocolatados e bolinhos. A tal da merenda fria? A merenda fria, né? Que era entregue aos alunos. E isso não é compatível para a questão da alimentação, para a questão da nutrição dos nossos alunos, né? E a gente fez, assim, uma reclamação sobre isso, mas eles não tinham uma empresa dentro do município e aí entregavam isso e a aula reduzida. Quando começou o ano de 2022, o problema perdurou e aí incluíram a banana. Só que a banana chegou numa sexta-feira para as escolas verde. E aí os diretores me passaram a situação e disseram, olha, as bananas estão verdes, a gente não sabe o que vai fazer. Eu falei assim, espera, porque a gente tem que também ter responsabilidade, espera
chegar segunda-feira, se tiver verde ainda, que a gente não sabe se podia maturar Poderia, ou não, isso né? aí, é Se verdade. tiver verde ainda, vocês mandem as fotos, que aí vai ter o RJTV, que a gente já tinha se comunicado, e a gente vai passar para eles a situação. E aí me mandaram as fotos, olha, não madurou, e alguns diretores, e muitos, entregaram essa banana verde para os alunos. Assim, foi lastimável, né? Outros não entregaram, as crianças foram para casa sem nada. Outros entregaram. E aí ficou essa situação, o governo negou que tinha entregue bananas verdes. Mas nós vimos a imagem ali. Não negou, disse que não era, que não tinha. Batom na cueca, né? Disse que não tinha banana verde, assim, assim, é lastimável, né? Porque os nossos alunos, eles chegam numa segunda-feira já com uma restrição alimentar no final de semana, muitos deles fazem a maioria das suas refeições dentro da escola, e aí eles chegam e encontram banana verde para comer. É bem constrangedor, é muito triste. E aí a gente foi e colocou a situação, aparecemos no RJTV e despertamos assim o ódio, né? A ira do gestor, porque ele não gostaria de estar sendo aparecendo na televisão sentimento que ele não deveria dessa ter, maneira. né? Ele é pastor evangélico, né? Sim. E aí eu fiz também algumas denúncias na Câmara Municipal sobre esse tipo de alimentação, porque esse tipo de alimentação era alimentação proibida, e eu falei anteriormente sobre o PENAI, né? Era proibida pela Resolução 6 do FNDE de 2020, que é o que fala sobre alimentação escolar. Então era proibido, tinha alimentos ali que eram restritos, mas tinha alimento ali como achocolatado para criança de 0 a 3 anos, que era proibido, açúcar. Sim. E aí a gente pontuou isso para a Câmara, mas eles entraram, conversaram com o governo e não houve um prosseguimento aí nessa denúncia. E também não houve uma solução, né? Não, aquele ano foi um ano em que teve, né, uma perda, vamos dizer assim, de recursos em torno de 1.300.000. A gente, por isso que eu opinei pela reprovação da prestação de contas em 2022, porque como eles reprogramaram um valor superior a 30% do recurso do PENAI, houve uma redução do recurso que vinha para o município em 2022. Aí o município recebeu bem menos e isso que a gente entende seja um dano ao erário. Mesmo você tirando da fonte 00, que é de recursos próprios, para o PENAI, para compor o que faltava, você está tirando de um lugar que poderia ir para outro lugar. Isso. Então houve ali um dano ao erário, essa situação, e o município ficou com essa mácula aí no ano de 2021. Foi um município que não entregou alimentação quente para os alunos, entregou alimentos restritos e proibidos de acordo com a legislação, que é a Resolução 6 do FNDE. Isso. Eu fico triste. Foi bem triste. Eu fico triste de ouvir e ter essa constatação, infelizmente, né? Mas é a realidade e nós estamos aqui para falar da realidade também. Sim. Quais foram os vereadores que te apoiaram na época, nessa causa? Olha, a gente tem acesso aos vereadores, a gente tem diálogo, conversa com todos, mas de apoiar e falar, nossa, vamos resolver isso, a gente não teve esse êxito. Não tem uma comissão lá de educação da Câmara? Tinha comissão na época, vereador Jefferson, tinha, acho que professor Nilton também, eu tenho que, porque troca, né? Sim. Eu tenho que ver quem é que estava lá também na época, não fiscalizaram. mas recebem a denúncia, conversa, aí fala que vai falar com o secretário, conversa com o secretário e não avança. Não fiscalizaram, quem foi fiscalizar? A professora Karine, né? Aí eu fui e realmente pontuei essas situações. Assim, interessante é que pararam de entregar essas alimentações restritas, indevidas, né, para os nossos alunos. Logo depois, a alimentação melhorou muito, tá? A gente precisa dizer isso, porque aí passou a servir o que a gente precisa ter, que é pelo menos 240 gramas per capita por semana, né, para os alunos, de acordo com a resolução, por conta da carga horária, que são 4 horas. Se fosse em horário integral, 540. Então, assim, a gente começou a pontuar essa situação e a proteína
que vinha com os legumes, ela passou a ser dividida também, porque a gente pediu que pesasse a proteína separada dos legumes para que a gente soubesse, espera aí, tá realmente cumprindo a legislação. E a proteína também, porque quando mistura você não tem muito, menos carne, aí fica tudo junto, então pesou separado, para a gente também foi muito bom, foi uma orientação enquanto conselheiro que a gente fez, e aí realmente a alimentação passou ali a ser servida adequadamente. Amém, né? Menos mal. Sim, depois dessa luta, Isso, depois dessa batalha, dessa batalha, né? Pois Custas de um processo administrativo, né? Despertando as denúncias, ódio, né? Enfim, mas aí perda de receita, perda de perdemos recurso, receitas, né? perdemos a transferência legal, porque o PENAI, para quem não entende, é bom fazer essa introdução. Sim, lógico. Nós temos 3 tipos de transferências na educação, que são as transferências voluntárias, que são através de termos de compromisso e convênios, né, termo de fomento, termo de cooperação. E nós temos a transferência constitucional, salário educação, Fundeb, são aquelas previstas na Constituição, e as transferências legais, que são essas transferências diretas, que é aquelas que vêm através de uma pactuação, que é o PENAT, PENAI, né? É quando se tem PEJA, né? IEJA, aí você tem esses recursos aí para serem utilizados. O PENAI é uma transferência direta, é um recurso direto, e a gente perdeu naquele ano porque recurso, tem que estar certinho, né? Porque precisa ter o gasto durante o ano. Então, você imagine, veio o recurso, mas eles não gastaram com a alimentação devida. A alimentação quente é muito mais cara, né? Esse lanchinho é mais barato. Então, sobrou dinheiro demais, que poderia ter sido gasto, né? Com kit de alimentação, ter entregue aos nossos alunos, ter sido feita uma gestão. Então, a má gestão naquele ano ocasionou o dano ao erário, a perda do recurso ali, porque teve a dedução, e os nossos alunos em 2021 tiveram essa mácula aí na história de terem passado o ano inteiro só com lanchinho, ter começado 2022 com lanchinho. E os professores que se alimentam nas escolas? Olha, os professores... A mesma coisa. A mesma coisa. Mesmo lanchinho. Mesmo lanchinho. O PENAI não é para professor, mas há uma cultura histórica de que o professor, ele se alimenta, ele sai de uma escola para outra. De vez em quando, Fabiano, tentam tirar, né, do professor essa condição, né? Essa condição de se alimentar na escola. Mas aí sempre se resolve. Porque, professora, é uma ilusão achar que o professor vai sair de uma escola, vai para outra escola no intervalo e vai parar num restaurante e vai almoçar. Sim, eles correm. A vida corrida. De um lugar para outro, às vezes é um tempo de 1h30 de um município para outro. Exatamente. Né, uma matrícula para outra. Então, assim, eles vivem uma vida e politicamente, corrida. Eu acho que isso aí é agradável. Eu tenho as minhas 2 matrículas em Queimados, que eu vou recuperar, né, daqui a um pouco, em nome de Jesus, Amém. assim, está na mão de Deus. Mas eu consigo ficar no município com tranquilidade e me movimentar para as 2 matrículas. Mas o professor que trabalha na cidade e trabalha em outra, eu já fiz isso, né, porque eu já fui de Nova Iguaçu e Queimados, Nova Iguaçu, Rio, realmente esse movimento, se você não se alimenta na escola, não dá nem tempo de se alimentar, porque você sai de um lugar, já tem que estar no outro. Exatamente. Aí você tem que ter um professor também apto, alimentado, tranquilo, para poder trabalhar bem, né? Pois é. Falando nisso, eu já quero pegar um gancho, porque o pessoal está fazendo contato aqui conosco. Sim. Sobre a questão do piso. Do piso, né? Então... E esse piso, isso tem sido uma loucura, principalmente em Queimados. Lógico que isso está em muitos municípios, mas o nosso foco hoje aqui é nessa situação de Queimados. Eu queria que você falasse sobre isso, Então, professora. Essa legislação federal, ela não é nova. A 11.738, ela é de 2008, quando se institui o piso nacional. Mas os municípios entraram com vários processos, né? Inclusive no STF, STJ, e quando se fala em piso, tem até uma súmula vinculante que o Estado usou em 2023 para dizer que não ia pagar o piso, não ia crescer a todos os professores o piso, só a quem ganhava abaixo. Então, pega lá quem entrou recentemente, você dá reajuste. Quem é antigo na rede não ganha reajuste. Essa é uma preocupação até em relação a Queimados. Mas, assim, essa legislação é uma legislação antiga, só que nós temos em Queimados uma legislação que ela
ela é antes da LDB. Certo. A LDB de 1996. Ela é 169, o estatuto ele é de 95. Então, você já vê que tem muitas coisas ali que precisam ser tratadas. Só que a legislação que a gente tem, a 2998, que é do plano de carreira dos funcionários públicos, que é de 99, e a gente tem a 169. Então, a gente não pode sair delas. Existem situações ali que não estão de acordo com a legislação federal, mas a gente tem que tratar no município por essas que a gente tem em vigor. Essa é a orientação da Procuradoria-Geral do município. E aí a gente tem 3 grupos lá de professores, né, de pessoal da educação, só de professor e professor especialista, que é o MAG 1, MAG 2, MAG 3. O prefeito anunciou que dará um reajuste, aumentando o salário do professor 2, tá? E aí não deu muita explicação, e recentemente você deve ter visto as minhas colocações na internet, porque ele não chama para negociação o sindicato, que poderia estar contribuindo nesse debate, nessa discussão, já que é o professor que vai ser beneficiado. O professor 2 é merecido esse reajuste, é algo que já se espera há muito tempo, mas a gente precisa entender que as portarias interministeriais que saem anualmente, em geral, no finalzinho de dezembro, elas são portarias, a última foi a 13, que deu um reajuste de 6,27, elas são portarias anuais e que vão ditar o percentual do piso nacional. Bom, se o prefeito vai resolver o piso nacional do professor 2 e vai ajustar, ajustou o piso nacional do professor 2. Que é o que manda a lei, né? Isso. O professor 1, ele disse que já está dentro do padrão, dentro da legislação. O que vai acontecer? Ele precisa fazer uma legislação municipal que atrele esse percentual das portarias interministeriais para que, a longo prazo, os professores não tenham perda salarial. Então, todo ano, deu 6,27, que conceda 6,27 para todos, né? Para ser justo. Para ser justo, porque se você der só para o P2, daqui a alguns anos, o P1 também vai ganhar menos que o P2. E aí vai ter o quê? Vai ter um salário reduzido, vai ter uma perda salarial. Então, esse ano resolve, é a promessa que ele tem de cumprir isso. Resolveu? Fez lá, adequou ao piso nacional o salário do P2, a partir do ano que vem, que já conste no projeto de lei municipal, que as portarias interministeriais que vão ditar o reajuste do MAG 1, MAG 2, MAG 3. Aí você consegue fazer algo justo. Essa é uma das coisas. A gente precisa saber também sobre a paridade dos aposentados. A lei já garante, mas vamos fazer constar também na lei municipal, já que está mexendo ali. Em relação à carga horária, vai ampliar? Ele disse que de 100 horas o P2 vai passar a 125. 100 horas é o que todos têm no contra-cheque e trabalham. Porém, o P2 ele tem peculiaridades. Ele tem um P2 de 22 horas e meia, de 20 horas e de 25 horas. Isso semanal, né? E aí, todos recebem por 25 horas semanal, que dá 100. Ele vai aumentar para 125. A gente precisa entender que essas 125 vão ser de que maneira? Vai incluir um sábado letivo? A gente não quer. Vai ser planejamento fora da unidade escolar? De que maneira? Então, essas coisas precisam ter participação do órgão de classe efetiva, né? Representativo, para a gente poder dizer, olha, porque o piso nacional não é só o piso nacional, é um terço de planejamento. Como é que vai ser esse um terço de planejamento? Vamos conceder, vamos garantir. De que maneira? Então, assim, quando esse debate está longe do sindicato, essa é a minha preocupação, a gente corre o risco de pessoas falarem por nós e não somos nós que estamos dentro de sala de aula. Mas quem é que está nessa negociação? Quem é que está nessa conversação? E o CEP, recentemente, essa foi minha crítica, fez uma nota de comemoração a esse anúncio do prefeito, que é um anúncio, que não é efetivamente algo que seja concedido amanhã. Ele diz que é até o meio do ano, né? E aí fez uma comemoração, mas o prefeito ele não citou o sindicato para nada. E aí me preocupou, porque se ele não chega com o sindicato, não cita o sindicato, não traz o sindicato, o que
Que projeto de lei é esse que o Executivo vai encaminhar para a Câmara e vai ser discutido ali na Comissão de Educação? Aí eu chamei a categoria e falei, gente, a gente precisa assumir esse debate, a gente precisa ir à Câmara, a gente precisa conversar com os vereadores, né, que vão estar ali debruçados nesse projeto de lei e também colocar o que a gente entende que seja plausível para os professores. Precisa dialogar. Não tem como você implementar uma lei tão importante para a categoria sem ouvir a categoria. A gente precisa ouvir a categoria para que a gente aplique essa lei. E o prefeito não ouviu a categoria, não demonstrou. E depois a gente soube que o próprio sindicato disse que realmente não participou. Não foi convidado. Isso. Eu participei de uma comissão dentro da gestão, na época que eu estava na Secretaria de Educação. Sim. Eu pedi que a gente fizesse isso e que chamasse o sindicato para essa comissão. Em 2016 e 2017, nós finalizamos um trabalho sério, um trabalho com a assessoria jurídica e com a Procuradoria do município. Nós finalizamos a minuta do plano de carreira. Finalizamos e aí, como servidor público, a gente não tem decisão própria. Eu não posso encaminhar, eu tenho que fazer conforme o estatuto me diz que seja para ser feito. Então, houve uma decisão de encaminhar para o Conselho Municipal de Educação. Nós encaminhamos para o Conselho e o Conselho mudou a gestão, não tomou um segmento ali naquela minuta e hoje a gente não sabe, a gente acha que, com certeza, essa minuta não vai ser, não vai ser utilizada, pode ser uma minuta diferente. E aí a nossa preocupação, porque aquela ali, pelo menos ela foi feita com contribuição da categoria, de vários segmentos, dentro do funcionalismo público. No nosso desejo, seria aplicar um piso para que todos os MAGs recebessem aquele percentual. O prefeito já vai aplicar apenas para o P2, porque ele tem esse poder discricionário, ele pode decidir, né, o que ele pode mudar lá a nomenclatura do MAG, criar uma nova nomenclatura e dizer o P2 vai entrar por aqui, o percentual vai ser esse. Ele pode fazer isso. Mas a gente começa o debate colocando para todos, e logicamente o debate vai fluindo, e aí, não, vamos reduzir aqui, vamos só dar para esse. Não, vamos fazer um impacto orçamentário pela LRF, isso. E a gente só consegue aplicar em 5 anos, a metade agora, um pouco depois, e aí você tem um planejamento, né? Mas a gente hoje não tem parte disso, e é essa a preocupação dos nossos profissionais de educação de Queimados. Professora Karine, é isso que eu preciso entender, que eu não estou conseguindo. Mas antes disso, uma coisa que eu acho que quem está nos assistindo, de repente, não entende. Tem como você explicar o que é o P1, o que é o P2 e o que é o P3? Não, é assim. Porque a tua linguagem é técnica, né? E tem que ser, tem que ser. Sim. Então, assim, professor 1 são os professores de disciplina de segundo segmento do ensino fundamental, tá? O professor 2 são os professores de anos iniciais do primeiro segmento do ensino fundamental e também da educação infantil. Certo. É assim. Os grupos que são divididos em MAG 1, Magistério 1, sim, MAG P1 e P2, 2, né? MAG 1, MAG 2 e MAG 3. MAG 3. Tá, o P2 está entre o MAG 1 e MAG 2 por conta de desvio, algumas coisas. E o P1, que é o professor de anos finais, disciplinas, ele está lá no MAG 3 juntamente com os professores especialistas. Quem são os professores especialistas? Orientador pedagógico, orientador educacional e supervisor escolar. Eles estão lá. Então, quando a gente fala sobre plano de carreira, a gente tem que entender que a valorização tem que ser para todos, né? Tá. Pessoal, é P1 e P2, tá? MAG 1, MAG 2 e MAG 3, eu que me confundi. Mas aí nós estamos aqui com a nossa técnica, que conhece, né, profundamente. Professora, quando a senhora fala assim, a situação é essa, que está acontecendo isso, e fala dessa questão obscura hoje, infelizmente, no governo Glauco Kaiser, em relação à educação, eu estou falando em relação obscura em relação à educação, porque a notícia que nós temos é da educação. Se a gente for procurar nas outras áreas, provavelmente alguma coisa vai ter a mais.
Sim. Né? E aí você fala assim da educação, fala da Câmara, mas a Câmara não tem professor? Sim, nós temos. Tem vereador que é professor? Sim, professor Renan, que é um professor da base do governo. Tem o professor Castelano também, que já é um professor que não é da base do governo. Esse tem atuado diretamente, eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, se opondo, né? Ele faz um trabalho efetivo de fiscalização. E ele olha, ele denuncia, e encaminha as questões. É uma situação hoje muito evidente e que a gente precisa tratar com seriedade e cuidado, é a questão da climatização das escolas. Sim, muito calor, né? Muito calor, e aí você tem as unidades escolares em torno de 80%, elas não são climatizadas. Um número alto, né? Um número Altíssimo. alto. E as que são, tivemos problemas, algumas delas, por exemplo, a Escola Leopoldo Machado está sem climatização desde o ano passado, e aí é bem complicado você manter os alunos em sala de aula sem a climatização. As condições são precárias, são ruins, e o aprendizado acaba sendo ali desfalcado nessa situação toda. Então, essas salas de aulas sem climatização é um problema hoje. E aí a gente tem uma questão muito importante, que é o professor, que ele tem a carga horária reduzida por conta do calor, o aluno também ele tem essa redução, mas essa redução lá para frente ela vai ter que ser coberta. E aí vem o quê? Sábados letivos, mais trabalho, e a culpa não é do professor. Não é o professor que propiciou essa redução de carga horária. Essa condição não foi criada pelo professor. E aí o professor acaba sendo penalizado nessa situação, porque depois ele vai ter que cumprir mais uma carga horária para aquilo ali, porque a carga horária ela precisa ser cumprida, existe carga horária mínima, né, para o ensino fundamental, e dias letivos, 200 dias letivos, e aí como é que faz? Vai ter que depois ter sábados letivos ou alguma outra proposta que vem. A gente fica preocupado porque estão liberando os alunos, calor excessivo, e aí como é que se cumpre essa carga horária depois? Tudo fora do planejamento. E aí, de novo, eu usando o termo aí, né? Planejamento. Nós tivemos uma denúncia efetiva sobre climatização no ano passado, pelo ex-vereador Eliezer Chagas. Sim. Né? Ele fez um documento pedindo, né, informações e um cronograma para que as escolas fossem climatizadas. Pelo que me consta, não foi entregue, e a questão do calor ela não é nova. Então, assim, a gente começa o ano letivo com um problema que é muito anterior ao início do ano letivo, um problema que a gente já é de conhecimento público e que não se tomou providência adequada. E aí a providência vai ser paliativo. O paliativo reduz a carga horária, manda o aluno para casa, está muito calor, mas aí como é que faz depois? Isso atrapalha toda uma estrutura, né? Inclusive familiar. Sim, o pai que tem que ir lá pegar o aluno mais cedo, se for ônibus escolar, tem que vai pegar esse aluno, né, não vai cumprir a carga horária toda dele. A questão da aprendizagem também, você precisa de certas horas, né, uma quantidade de horas para poder cumprir um planejamento, aí você tem que reduzir o planejamento também pedagógico, e às vezes não vai dar um resultado que daria num tempo correto. Professora Karine, vamos imaginar, por exemplo, uma mãe manicure que conta que o filho vai para a escola e vai ficar um período lá na escola, vai fazer uma unha para ganhar um dinheiro. Isso é uma coisa natural, comum, né? Isso é um pai que vai fazer um trabalho de pintura. Exato. Né? Vai fazer um bico. Sim. Né? Nós estamos vivendo uma situação hoje muito difícil e as pessoas estão se virando para ganhar um dinheiro. Né? E desestabiliza essa família. Pensou? Desestabiliza essa família, porque a família ela vai ter que ter um cuidado aí com os horários, vai ter que se replanejar em relação a esses horários, e aí ela deixa de trabalhar porque tem que pegar o aluno mais cedo, o filho mais cedo, aí tem que ter alguém para tomar conta, às vezes a criança é muito pequena. Então, assim, é bem complicada essa situação difícil. De redução de carga horária, ela atrapalha todo mundo. Aqui no nosso estúdio, nós produzimos também um outro programa chamado Pela Ordem, que é um programa exclusivo para parlamentares. Sim. Eu insistentemente tenho convidado
os vereadores de Queimados para vir aqui, porque eles têm um cargo público. E na nossa visão, né, é obrigação do parlamentar prestar contas do seu mandato, do que fez, da sua trajetória e o que pretende fazer. E esses vereadores, constantemente, eles têm se recusado a vir aqui, né, porque uns alegam que tem demandas a seguir, outros têm fiscalização, e eu convido. E agora eu começo a entender. Por que que não vem? Por que que não posso? Eu estou com uma agenda. Mas aqui como é que você veio? Né? Como é que você não teve nada a esconder? Então eu vou aproveitar mais uma vez, vou aproveitar a sua informação aqui, vou convidar o professor Renan, né, da Comissão de Educação, para que venha aqui, professor Castelano, para que também venha aqui, para a gente bater um papo, né, as informações que você trouxe, para a gente colocar aqui no nosso programa, colocar na mesa, para eles possam participar, né, e a gente também poder debater sobre isso, porque nesse momento não é a professora Karine Saramago que está precisando de ajuda. Não. É a população de Queimados, o povo que elegeu os senhores e a senhora, né? Já que, infelizmente, a Câmara de Queimados só tem uma representação feminina, né? E vocês devem prestar esse tipo de apoio à população que os elegeu, tá certo? Agora, professora, quando eu falo que a senhora não é a senhora que precisa de ajuda, né? É a população de Queimados, porque eu tenho aqui umas imagens que a produção separou de algumas pessoas que vêm te apoiando durante essa luta. Quero te convidar para assistir. Há um movimento muito grande de procura a nós parlamentares quanto à perseguição política nos 4 anos passados. Isso ocorre em universidades, em prefeituras, até no âmbito da procuradoria. Processos administrativos totalmente ilícitos, um mero intuito de acossar quem era crítico de gestões anteriores, e isso não pode acontecer. Eu destaco o caso da professora Karine Saramago, de Queimados, que foi demitida sumariamente 2 matrículas como professora do serviço público. Isso não pode continuar. Então, aí, professora, nós acabamos de ver um vídeo do então deputado Chico Alencar, deputado federal, né? Fazendo uma defesa sua. Né? Como é que você encarou esse vídeo? Como é que você encarou isso? Isso aí é um pronunciamento no Congresso Nacional de uma professora perseguindo uma professora de Queimados. Né? A gente tem conversado, né, com os parlamentares, né, nessa época que aconteceu a demissão, 7 de março de 2023, alguns parlamentares fizeram realmente essa fala. Vai fazer 2 anos agora. Vai fazer 2 anos. E aí teve o Chico, né, que é um querido, a gente conversa e a gente tem uma amizade. Também o Glauber Braga fez também, acho que você vai colocar daqui a pouco, o vídeo do Glauber. E tivemos outros, tivemos o Antônio Torres, um escritor da Academia Brasileira de Letras, ele fez um manifesto também favorável à minha reintegração. E aí foi uma luta nesse sentido, né, de reintegre a professora Karine Saramago aos quadros da Prefeitura Municipal de Queimados. Pessoal, tem aí o vídeo do deputado Glauber? Vamos colocar então para assistir. Senhoras e senhores, eu quero aqui fazer um registro de algo que está acontecendo no município de Queimados, Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro, que é um processo contra a senhora Karine Saramago. E eu vou ler um trecho aqui de uma nota que foi feita pelo PSOL no município. A leitura integral dos autos do processo deixou evidente que o PAD foi conduzido em claro desrespeito a inúmeros preceitos que regem a legalidade e a formalidade dos processos administrativos dessa natureza, revelando um conjunto robusto e indiscutível de ilegalidades e inconsistências técnico-jurídicas. Há indícios evidentes que a condução por parte do prefeito da Prefeitura Municipal de Queimados não foi correta e há indícios de perseguição política. Eu queria dizer que o pessoal está fazendo o acompanhamento do caso localmente no município de Queimados
E eu também aqui, no exercício do mandato de deputado federal, estou fazendo esse acompanhamento e o que tiver à disposição para que não haja um processo de perseguição política por parte da Prefeitura, o nosso mandato também vai estar fazendo, vai estar acompanhando, em conjunto com aqueles e aquelas trabalhadores e trabalhadoras que não aceitam que haja uma perseguição em defesa daquilo que é a necessidade de um processo que tenha ampla defesa, contraditório e que não seja baseado em ilegalidade. Muito obrigado. Então, muito interessante isso, né, professora? Porque é uma professora de Queimados, concursada, Sim. tem seu mérito, né, e uma defesa bacana no Congresso Nacional. Teve uma live sua também, não teve? Sim. Numa conversa. Sobre alimentação escolar. E aí já é sobre alimentação, não é sobre a questão da demissão. Foi depois da demissão a gente fez essa live. Sim, porque a tua luta não parou, né? Não, a gente continua aí na militância. A militância, Sim. ela não para. Tá. Pessoal, coloca a imagem dessa live aí. Vocês separaram, não foi? Olá, boa noite. Estamos aqui na nossa live. A live de hoje é uma live muito importante que vai tratar sobre alimentação escolar, um direito dos nossos alunos, um dever do Estado. E eu tenho, assim, a honra de ter comigo no início dessa live, querido Chico Alencar. Saúde a gente aí, Chico. Alô, gente. Karine, obrigado pelo convite. Eu, infelizmente, não vou participar da live, desse ao vivo, o tempo todo, porque estamos retomando aí as atividades depois desse não carnaval com feriado, mas é um prazer estar aqui, porque a boa nutrição também é educação. Olha aí, que situação, né? Interessante, né? Quer dizer, a boa nutrição também é educação. Foi né? o que a gente falou agora, né? A gente aprende melhor quando a gente está alimentado. E a gente precisa, num país, e aí realidade da Baixada Fluminense, onde crianças não têm as condições adequadas de alimentação em casa, a escola precisa ter esse suporte, sim. Isso não é exagero, é uma necessidade e é importante, é uma obrigação legal que o poder público garanta a alimentação adequada e saudável para os nossos alunos. Eu acho interessante, professora, porque né, esse tipo de situações que você apresentou aqui, esse tipo de relacionamento, essas pessoas que te defendem, e o prefeito Glauco até agora não ter tido uma sensibilidade de entender o processo, como funciona. É uma mágoa, não sei se ele leva isso para o peito. Isso é uma opinião minha, pessoal. Tá? Pessoal, é uma opinião minha. Tem nada a ver com a professora. E vocês que vêm acompanhando o nosso programa aqui, sabem que eu sou muito restrito em relação à opinião pessoal. Mas eu vou até apelar para o prefeito Glauco para que ele, dentro do que ele aprendeu como pastor, ministro, que ele repense as atitudes dele, porque eu vou ser sincero contigo. Eu gostaria que você fosse minha aliada, que você fosse minha inimiga, minha adversária. Eu acho que você tem mais a acrescentar para a minha gestão do que contra a minha gestão. Então, prefeito, por favor, repense, né? E aos vereadores, por favor, que entendam que Queimados passa um momento difícil, como diversos municípios. Mas esse município é o município que vocês governam. Então, é importante que revejam essa questão. Exatamente. Né? Obrigada aí pelo apelo. Né? É um apoio que é necessário, porque a gente está vendo que é uma pessoa, como eu falei, não querendo te desmerecer, mas te exaltando com uma defesa dentro do Congresso Nacional. Né? Quantas pessoas tem que dão aula em Queimados? Quantos profissionais são? E qual é o tamanho da população de Queimados? Então, você pega lá, 2 deputados federais. Olha, hoje eu estou aqui vindo falar pela perseguição que a professora Karine Saramago... Isso é importante. São apenas 513 deputados. Sim. E aí, quando deputados se pronunciam em defesa e falam de uma perseguição, é importante rever isso.
Sim. Aí eu tenho que sair da minha posição de jornalista, de entrevistar. Eu tenho que ter uma sensibilidade, infelizmente, que o prefeito não está tendo, que os vereadores não estão tendo, e aí tomar essa postura. Inclusive, até a vereadora Cíntia Batista, né, que é uma pessoa assim, que eu tenho admiração, está fazendo um trabalho muito bonito, já convidei várias vezes aqui, e não vem, não sei porquê, né, a defesa de uma mulher também. Acho Sim. que é importante. Tá? Essa é a minha opinião Obrigada. pessoal. Nada combinado, até porque o nosso programa é ao Não, vivo. é verdade. Né? Você sabe verdade. disso. Sim. Eu tenho admiração pelo seu trabalho, mas eu Obrigada. tenho que reconhecer a sua história. Obrigada. Tá certo? Pessoal, tem umas imagens aí. Eu queria que vocês colocassem essas imagens para a gente ir analisando junto com a professora Karine Saramago. Pode ser? Professora, essa imagem aí é de onde? Olha, foi na Bienal do Livro. E aí eu estava na Bienal do Livro em 2022. Acho que foi 22. Atuante. Sim. Vai lá, estuda, lê, acompanha. A gente estava lá para fazer também um trabalho conjunto com a FNDE, porque eu sempre estou junto, eles sempre Isso me não mandam, para, né? Eles sempre me mandam várias legislações, livros. Isso não para. E aí, quando eles vêm e montam um stand, eu tô sempre junto. Tá certo. Tem mais uma imagem? Aí foi no lançamento da nossa pré-campanha conjunta. Tava ali o Ismael Lopes, ali tinha um grupo de professores e de especialistas, e tem também intérpretes de Libras, outras funções da educação, então são profissionais da educação. Sim. No apoio à nossa pré-candidatura do ano passado, vereadora. Ótimo. Vamos mais uma imagem. Ali, o pessoal do PT, né? Ismael Sim. Lopes, querido. Tem mais uma imagem, pessoal? Dentro do CEP. Aí é no CEP, né? Aí Sim. é No meu lugar. Aí é teu front, né? Eu amo o sindicato. Aí é tua trincheira, né? Estou sempre ali. Desde 2016 a gente vem militando dentro do CEP. 2016? Quase 10 anos, né? Sim, quase 10 anos. Não é fácil. Vamos mais uma imagem. Isso aí, que momento foi esse aí? Olha, é bem interessante isso aí. Eu gostaria de falar, porque em 2018 eu estava nomeada como assessora técnica. E o prefeito da época, o prefeito Vilela, em Queimados, Sim. ele tinha lançado um projeto de lei para acabar com a licença-prêmio. E aí, mesmo eu estando nomeada, fui para a luta, junto com alguns servidores, ali tem alguns servidores Sim. estatutários, para a gente lutar a favor da licença-prêmio. Em 2018, na época, eu tinha até ligado para o Glauco, o prefeito, né? Falei, Glauco, vem para a Câmara, que vai votar, a gente precisa fazer um trabalho contra. Ele, não pode, Karine, acabar com a licença-prêmio. Ele veio, ficou do meu lado, a gente fez aquela luta em 2018 Sim. contra esse projeto de lei, que, graças a Deus, não passou. E aí essa luta deu o resultado que até hoje os servidores têm o direito à licença-prêmio. Para você ter ideia que a nossa luta ela não está envolvida a ganhos pessoais, mas a pautas coletivas. Nem partidária, né? Não tem. É sempre a favor do coletivo, a favor do servidor. E aí é uma prova de que a gente estava lá, poderia ter sido exonerada lá do Sim. cargo de assessoria técnica, mas eu preferi estar ao lado dos servidores ali em 2018. Pois é. É uma postagem emblemática, né? Sim. Porque se não tiver cuidado também, a Previdência quebra, né? Sim. E aí a gente estava ali a favor do servidor, precisava se posicionar e estávamos ali posicionados em defesa do servidor público. A gente vê muita contratação assim temporária, vê muita contratação por OS, e não estou dizendo especificamente Queimados, eu estou dizendo Sim. diversos municípios. Mas também não pensa na questão do aposentado, né, do pensionista. Sim. Né? E aí, não, vamos fazer concurso esse ano, não. Mas é vital. A questão do concurso é vital para manter toda a estrutura funcionando, a engrenagem. É importante, porque existe a memória institucional. Sim. Né? E a memória institucional ela é garantida pelos servidores de carreira. Né? Por isso é que aí a nossa luta aí pelo serviço público e pelo servidor de carreira.
Pessoal, mais alguma imagem? Nós separamos bastante imagens. Ali meu querido presidente do PDT local, Rubens Lima. Ali também o nosso querido, os nossos amigos. O João Pedro está ali também, né? Vereador. Rogério Brandi, que foi coordenador da campanha do Max. Tem mais imagens? Tem. Ali foi Isso aí é o quê? Você participando de um chat? De um podcast, Sim. foi um debate. A gente tinha 3 representações da educação. Uhum. Temos ali a professora Angélica, que foi candidata, eu também, e a professora Grace Kelly. E ali a gente debateu as questões da educação. Ótimo. Foi bem legal esse dia. Mais imagem temos? Esse aí é o deputado federal, né? Deputado federal Maxi Lemos. Foi candidato agora, mas... A prefeito. Não se elegeu, né? Não se elegeu. Nossa liderança política. Onde é que ele falhou? Onde você acha que ele falhou para ele perder a eleição? Olha, é uma pergunta difícil. A eleição ela tem vários tripés, né? E ela tem uma análise que precisa ser feita considerando todas as situações. Então, a coordenação, recursos, pessoas, o que o outro fez e o que a gente deixou de fazer, quem se comunicou melhor. Então, a princípio, a gente achou que nas ruas a comunicação do Maxi ela foi muito boa, estava atingindo a população e o retorno era muito bom. Foi uma surpresa ele ter perdido, caminhei muito ao lado dele, mas a eleição tem disso, um ganha, outro perde. A máquina, lutar contra a máquina é difícil, bem né? difícil. E do outro lado também teve um trabalho também do Glauco, né? De conjunção também, com pessoas, com lideranças, aí vai disso, né? Liderança aqui, liderança lá, quem consegue articular melhor. Isso. E aí, nesse âmbito político, a diferença foi pouca, então dá para ver que se foram erros assim mínimos. Pontuais, né? Pontuais, e que ele acabou perdendo por pouca coisa, e o Glauco, ele ganhou a reeleição. Mais alguma imagem? Aí é teu campo, né? Poxa, meus alunos. Vai voltar, né? Eu vou, com certeza. Eu vejo que você ficou assim até meio emocionada, né? Porque a tua função verdadeira é essa aí. Eu amo. É a sala de aula, né? Sala de aula. Ali são os meus pequenos. Vai voltar que Deus é grande, tá? Deus é contigo. Temos mais alguma imagem? Os meus companheiros. Isso aí é o pessoal que guerreia contigo, né? Estão juntos, até o Ismael, as professoras que também estão no sindicato, né? A direção sindical. Muito bom. Legal. Meu esposo ali. Tá certo. Mais alguma imagem? Aqui é você com o professor Celso Pancera, né? Sim. Ele hoje é presidente da FINEP, foi deputado federal, não é isso? Ele ajudou na campanha do Ismael Lopes, né? O apoio ali tem, e o Ismael é muito nosso amigo, dentro do nosso partido. Aí vai fazendo as alianças também, né? Sim. Quer dizer, poderia estar hoje numa boa ali, tentando trazer o apoio da FINEP, recurso, aí... Seria ótimo. É triste isso. Nós temos alguma imagem? Mais alguma? Essa galera aí é o quê? Da campanha? Sim, ali é minha filha, minha esposa, a professora Tatiana Félix, meu enteado. A gente estava assim no dia da campanha. No dia, não foi campanha ali, não. Ali foi no dia da eleição. No dia da eleição. Ali já é o tudo ou nada, né? A gente já estava sentindo as ruas, né? Vendo como é que o povo estava votando. Tá certo. O pessoal está falando aqui, tem mais uma imagem, né? Vamos ver essa última imagem. E esse garotão aí? É meu filho. Meu filho fez 20 anos agora, aniversário dele. Que bacana. E é uma bênção na minha vida, meu filho, minha filha. É meu filhote. Tá certo. Professora, passa rápido, viu? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Muitos assuntos, né? Isso. E aí, olha, nós temos um compromisso que depois do programa você vai respondendo as perguntas. Sim. Tá? Dos nossos internautas. Claro. Né? Porque tem algumas em função do dinamismo, né, e do teu conhecimento técnico e tudo, nós tomamos essa decisão de depois você responder. Antes de encerrar,
eu quero te agradecer por tudo, pela tua presença, pela tua visita. Foi enriquecedor, Muito foi obrigada. muito importante. Eu tenho certeza que abriu a mente de muita gente, esclareceu de muita gente, não só de Queimados que nos assistem, mas das outras cidades, outros municípios, né? A rede social, ela é abrangente. E ela tem um alcance, graças a Deus, o nosso programa está tendo essa condição. Antes de encerrar, eu quero te convidar para olhar ali na câmera 1 e fazer as suas considerações finais. Fabiano, quero te agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui para falarmos de educação, para falarmos um pouco da minha trajetória pública na educação, sobre os nossos problemas, sobre as situações que a gente já vivenciou, sobre o que a gente já propôs, o que a gente já fez. Então, assim, é muito importante um programa como o seu, que leva conhecimento ao público, que leva boa informação às pessoas. E eu só tenho a te agradecer por essa oportunidade e agradecer ao público que está nos acompanhando e dizer para vocês que continuem acompanhando o programa do Obrigado. Fabiano, continuem aqui conosco, porque são entrevistas, é um programa que enriquece a gente e que nos abastece de boa informação. Para as pessoas que estão aí me acompanhando, os meus amigos que acompanharam esse programa, a live, né? Agradeço profundamente que vocês estiveram conosco até agora, até esse momento, as perguntas, as contribuições. Eu agradeço demais, muito obrigada. Continue conosco, continue militando conosco. Nas nossas redes sociais a gente vai colocando lá o que a gente vai fazendo. E agradecer, porque eu só tenho a agradecer. Apesar de tantas lutas, eu tenho a presença de Deus na minha vida que nunca me abandona. Isso para mim é fundamental. Deus é fundamental na minha vida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, né, no rodapé, o Felipe, coloca aqui no rodapé, por favor, né, as redes sociais da professora Karine Saramago, né, para o pessoal acompanhar. Tem uns cortes também, né? A partir do momento que os cortes ficarem prontos, Sim. aí nós vamos te enviando, Sim, aí vamos vai, postando. essa informação vai Tá ótimo. aumentando, crescendo. Professora, quero te agradecer Obrigada. muito. Foi uma honra te receber aqui. Obrigada. Tá? Quero te convidar para você voltar aqui. Obrigada. Mas eu já quero que quando você voltar, se Deus quiser, Deus vai permitir isso, já como funcionária Já recontratada. com tudo resolvido, Isso, vai com acontecer. toda a questão judicial, Vai tá sim. certo? Pessoal, quero agradecer muito a participação de vocês. Nosso programa foi maravilhoso. Acompanhem a professora Karine Saramago pelas redes sociais dela também. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse programa também para você poder permitir que seus amigos assistam novamente conosco. Tá certo? Um abraço para todos, uma ótima semana. Carnaval está chegando, mas muito cuidado, muita cautela, né? Porque hoje nós estamos vivendo uma situação muito delicada, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Até o próximo Perfil Entrevista. Um abraço para todos.